Neste episódio no canal Tech Maniac HD, Pavel remove a pasta térmica de fábrica. Puta merda. Ele aplica outra pasta térmica. Puta merda. Ele corta manualmente o pad térmico. Puta merda. Merda. O Honeywell PTM 7950 tem feito um grande sucesso recentemente no mundo da TI. Alguns dizem que é um pad térmico, outros afirmam que é uma pasta térmica. A verdade, como sempre, está em algum lugar no meio, porque em temperatura ambiente, de fato, o PTM 7950 se comporta como um pad térmico típico e em nada se parece com uma pasta térmica. Ele é feito de material de mudança de fase que altera seu estado físico conforme a temperatura. Estou aplicando o material térmico. Pad térmico Honeywell. Vamos aquecê-lo um pouco. Estamos registrando cerca de 80, 90 graus até e vamos ver como está a consistência dele. Bem macio. Bem macio. Veja, dá até para espalhar como pasta. Pitu, sim, é um truque interessante, mas será que realmente funciona? Hoje vamos testar isso. Buckle up, baby. Are you kidding me? O assunto também é interessante porque o PTM 7950 não é direcionado para nós, consumidores. Na verdade, é uma solução destinada apenas a equipamentos industriais especializados ou a robótica, ou seja, em todos os lugares onde não se pode permitir paradas ou custos adicionais e, no fim das contas, bastante desnecessários relacionados à troca da pasta térmica. Afinal, elas perdem suas propriedades após alguns ou até mais de 10 meses. Por outro lado, o material de mudança de fase se comporta de forma totalmente oposta. Quanto mais ciclos, maior é a sua eficiência. Ou seja, parece que a tecnologia espacial foi novamente cuidadosamente escondida de nós. E o que você vai fazer se não pode fazer nada? É a vida. Mas será que realmente há motivo para se empolgar? Para responder a essa pergunta, vou testar as pastas térmicas mais populares. As chinesas ultra baratas GD900, GD100, 900-1, ou seja, a versão aprimorada GD007, e também a absurdamente cara Thermal Grizzly Cryonaut e Gelite. Ou, como preferir, Gelite, GC Extreme. E todos os testes serão feitos em uma placa nova, que nunca foi aberta, da PNFI. Isso também vai permitir verificar se a pasta térmica de fábrica é tão ruim quanto dizem. Eu sou o Powell, e você assiste ao canal Tech Maniac HD. Seja bem-vindo! O serviço Pure VPN é especializado em fornecer segurança e anonimato para seus usuários. Seu provedor de internet registra e armazena por anos todas as suas informações de atividade online. Sites visitados, torrents baixados e enviados, tudo isso fica disponível para consulta depois. Então, se você quer manter sua privacidade, vale a pena considerar seriamente o serviço Pure VPN. Com a criptografia de 256 bits, sua conexão com a internet ficará mais segura do que nunca. A VPN também vai expandir a biblioteca do seu serviço de streaming, como o Amazon Prime. Você paga caro por esses serviços, mas na Polônia quase metade do conteúdo disponível em outras regiões é bloqueada. Ao se conectar a um servidor dos Estados Unidos ou Reino Unido, você dribla esses bloqueios e acessa o conteúdo pelo qual já paga. O Pure VPN é premium e não custa pouco. Escolhendo o pacote de 2 anos, você economiza 82%. Usando o código TechManiacHD na compra, ganha mais 10% de desconto e o valor fica em cerca de 8 slots por mês. Pure VPN permite uso simultâneo em 10 dispositivos, então você pode dividir o custo com amigos, ficando 80 centavos por dispositivo. Veja mais detalhes na descrição e no comentário fixado. Agora vou apresentar o equipamento usado nos testes. Um modelo da PNI não é muito comum na Polônia, e é uma pena porque o modelo que tenho aqui é extremamente interessante. É a RTX 4070 Ti com o nome sonoro de XLR8 Gaming Vertu Epic Dash XRGB Triple Fun. E vale acrescentar que a versão testada hoje é a versão com Overclock OC, mas acho que isso já não coube aqui, talvez eles tenham algum limite de caracteres. E como todos nós sabemos, quanto maior o nome, mais FPS. Mas, brincadeiras à parte, embora seja engraçado o que o departamento de marketing da PNI faz, e na verdade os departamentos de marketing de todos os fabricantes, não estamos aqui hoje para tirar sarro dos nomes dos modelos. O que nos interessa hoje é a placa, seu desempenho e o funcionamento em diferentes interfaces térmicas. Olhando para ela externamente, percebemos que é uma placa bastante robusta, pelo menos para uma construção com TGP de 285 watts. O comprimento já mostra que ela não cabe em qualquer gabinete, mas o que mais me surpreendeu foi a espessura.
Ela exige, na verdade, remover a terceira tampa de slot do gabinete. O Hall of Fame, que é o sonho molhado de muitos gamers, cabe modestamente em 2 slots. E mesmo que essa placa seja destinada ao overclock extremo e à quebra de recordes mundiais, a proposta da PNI não fica nada atrás dela. Eu diria até que, visualmente, tirando talvez a cor, essa aqui é igualmente interessante. Aliás, para que ficar se enganando? Eu gosto muito desse estilo e do design agressivo, mas essa é uma opinião subjetiva minha. Voltando aos detalhes, o PCB é bem curta, permitindo ao fabricante fazer um grande recorte na traseira do backplate, o que, é claro, favorece uma melhor dissipação de calor, e isso é algo muito importante para nós. Ao medir o desempenho de pads térmicos ou pastas térmicas, não queremos limitações de um sistema de refrigeração ineficiente. Depois de desembalar a nova placa, coloquei ela no computador e deixei funcionando por cerca de 1 hora, e então comecei a fazer os testes ainda com a pasta térmica de fábrica aplicada pela PNI. Esses resultados serão nosso ponto de referência para finalmente descobrir se a pasta térmica dos fabricantes realmente é de baixa qualidade. Sempre fiquei curioso sobre isso, porque muitas vezes ouvi opiniões de que, nesse aspecto, os fabricantes realmente cortam custos. Por um lado, isso pode não fazer sentido algum, afinal, quem mais além dos próprios fabricantes deveria se importar tanto com o melhor funcionamento possível e as temperaturas mais baixas possíveis. Por outro lado, informações não oficiais indicam que os fabricantes de placas operam com margens de lucro realmente mínimas. Esses modelos mais baratos e básicos oferecem apenas 1% de lucro, já os modelos mais avançados permitem até 23%. Considerando custos operacionais, marketing, suporte e possíveis devoluções, os fabricantes realmente não têm vida fácil. E se, usando uma pasta térmica de qualidade inferior, eles economizarem, digamos, $1 por placa, então, vendendo 1 milhão de placas vão economizar quanto? $1 milhão. Simples assim. Vamos analisar a pasta térmica usada pela PNI nesta unidade. Ninguém deve se surpreender por ela parecer nova. Pelo número de série, dá para ver que a placa foi fabricada em 28 de fevereiro de 2023, ou seja, pouco mais de 2 meses atrás, e até agora trabalhou, no máximo, por 2 horas. Sempre é melhor colocar um pouco mais de pasta térmica do que de menos, e aqui também vemos essa tendência, mas não tem problema. Basta remover delicadamente o excesso com um papel toalha seco, tanto do dissipador quanto do próprio processador. Devemos cuidar dos componentes na placa e evitar quebrar as bordas frágeis do silício. Depois, umedecemos o papel toalha com álcool isopropílico e limpamos o processador até brilhar, sem preocupação com os transistores. Deixar um pouco de pasta entre eles não faz mal, mas arrancar algum deles é, no mínimo, desaconselhável. Vamos começar aplicando a pasta térmica mais barata desta lista. Estou falando, é claro, da GD900. Vocês podem adquirir um tubo grande por preço baixo. Os valores atualizados estão na descrição abaixo. O custo dela, pelo menos até pouco tempo atrás, era de 36 centavos por grama. E depois vamos compará-la com a Thermal Greasy Cryonaut, que custa cerca de 39 slots por grama. Se o preço é 107 vezes maior, será que os resultados também serão 107 vezes melhores? Isso ainda vamos ver. Optei por espalhar a pasta no processador com uma espátula. Esse método é possível nas placas de vídeo e é o mais seguro. Usando o método do grão de ervilha, a pasta geralmente não chega aos cantos. Nos processadores de computadores desktop, isso não tem tanta importância, pois os núcleos e todo o I/O do chip estão localizados próximos ao centro, e nas bordas do IHS basicamente não há nada. Apenas aumentamos a área de absorção de calor. No caso das GPUs, os núcleos estão distribuídos por toda a superfície de silício. Deixar até mesmo uma pequena borda descoberta pode aumentar significativamente a temperatura. Isso pode levar a um funcionamento muito desequilibrado das ventoinhas e, às vezes, até mesmo danificar a placa de vídeo. Então aqui, de verdade, pessoal, a gente não faz serviço mal feito. As pastas à base de silicone têm uma consistência bem líquida, o que faz com que se espalhem facilmente. A GD900 talvez seja até líquida demais. A 900-1 já é um pouco mais densa. Por outro lado, a GD007 lembra um pouco um creme de confeiteiro, ou seja, a densidade dela já está boa. É consistente, mas dando um pouco mais de tempo, ainda conseguimos espalhar uma camada fina de forma precisa na superfície do chip. O Guelite também entra na categoria das pastas que são agradáveis de aplicar. Já o Thermal Greasy Cryonaut é muito seco. E esse espalhar com a espátula, especialmente quando a pasta começa a enrolar, é uma das tarefas menos agradáveis.
Claro, você pode aquecê-la em água quente antes de aplicar, mas a praticidade de uso ainda fica bem menor. Mas agora vamos falar sobre o Thermal Pad da Honeywell, porque afinal ele é a maior curiosidade aqui. O primeiro problema é a dificuldade de encontrar o produto original. Existem muitas falsificações e é fácil ser enganado. Comprei o original no AliExpress e deixarei os links das versões com e sem ferramentas na descrição. Embora eu não precisasse dessas ferramentas para nada, quis verificar se elas valiam alguma coisa, e a chave de fenda, de fato, serviria para desmontar a placa de vídeo. Já o pincel não é muito útil para qualquer coisa, e essas, digamos, capinhas são pequenas demais. Para dedos europeus, após 1 ou 2 minutos senti formigamento, e o sangue parou de circular nas pontas. Se vocês não têm álcool isopropílico, esses lenços umedecidos com ele podem ser úteis aqui. Vocês precisam lembrar que o pad é muito delicado e pode ser facilmente danificado. Em seguida, é preciso medir o núcleo, tomando cuidado para não beliscar nem quebrar nada. Depois, transferimos as medidas para o pad, marcamos e cortamos. Removemos a película protetora de um dos lados e colocamos, tomando cuidado para que nenhuma poeira, corpo estranho ou gordura dos nossos dedos fique em alguma das superfícies. E aí, ficou péssimo. Me desculpem, mas gravar o processo de corte enquanto eu estava meio curvado sobre a mesa resultou nesse desastre. O pad cortado acabou ficando curto demais. Mas é isso que acontece quando a gente olha para a câmera em vez de olhar para o que está fazendo. Fora da vista da câmera, cortei o pad mais uma vez. Dessa vez ficou bom. Agora vejam quando levanto a segunda câmera. Observem as camadas do filme protetor. Aqui também é necessário bastante cuidado. Afinal, não queremos furar o silício delicado do processador com uma ferramenta afiada, nem danificar o pad térmico. Se surgirem ondulações, podemos tentar alisá-las com uma espátula de plástico. Se colocarmos o dissipador de calor, ou seja, o radiador diretamente sobre o pad colocado dessa forma, isso pode causar o amassamento das ondulações, resultando em uma pressão desigual. A temperatura deveria alisar, mas prefiro alisar com cuidado e eliminar bolhas. Como vocês mesmos podem ver, lidar com o pad térmico da Honeywell é simplesmente menos prático. Você pode facilitar um pouco endurecendo-o na geladeira, mas pastas mais líquidas, pelo menos em termos de praticidade, definitivamente vencem aqui. Agora só resta colocar a bela placa no computador e fazer as medições finais. E precisamos discutir esses resultados, porque à primeira vista eles não parecem surpreender. Mas calma, como sempre, o diabo está nos detalhes. Em primeiro lugar, a pasta térmica de fábrica não é ruim. Como ela vai se comportar depois de 1 ou 2 anos já é outro assunto, mas ao mesmo tempo provamos aqui que trocar uma pasta térmica nova por outra pasta térmica nova não faz sentido nenhum. Indo além, embora as pastas do tipo GD900 e GD901 sejam um pouco inferiores à de fábrica, não é nenhum desastre. Afinal, lembrem-se de que são invenções muito baratas, custando menos que uma água engarrafada no litoral polonês. Claro, temos esse 1 grau a mais no hotspot, mas dos meus testes anteriores de quase 8 ou 9 meses, ficou claro que a GD900 praticamente não resseca e mesmo após um longo período ainda mantém alta eficiência. Renovar a placa custa só coisa de 10 e poucos centavos e deve durar 2 anos com tranquilidade. Por outro lado, a GD007 surpreende negativamente. Isso é a melhor prova de que o coeficiente de condutividade térmica desempenha apenas um papel parcial. A consistência e a capacidade da pasta de preencher as micro-irregularidades de ambas as superfícies são igualmente importantes. E é por isso que nunca devemos olhar apenas para o valor expresso em watts por metro Kelvin, mas sim para o resultado geral. Gellite é um produto que eu uso há pelo menos 15 anos. Ela é muito mais cara do que as pastas da marca GD, mas ainda assim custa metade do preço da Thermal Greasy Cryonaut. A Gellite registra quase 2 graus a menos na GPU e 3 graus melhores no hotspot em comparação com a concorrente mais cara. Você deve estar se perguntando por que isso acontece, já que a Cryonaut tem 12,5 WMK e a Gellite apenas 8,5 WMK. Acredito que a consistência mais líquida da Gellite preenche melhor as micro-irregularidades e transfere calor de forma mais eficiente que a pasta mais dura e seca da Grizzly. Chegando ao pad térmico da Honeywell, fiz 2 medições. A primeira logo após aplicar o pad novo. Aguardei 10 minutos após ligar o sistema para evitar que processos em segundo plano afetassem os resultados. E parece que realmente alguma magia negra está acontecendo aqui. 66,3 graus Celsius é o melhor resultado até agora. O hotspot também está indo bem, porém o Gellite se saiu melhor aqui. Antes de passarmos para os resultados após o período de adaptação do pad, ou seja, depois de alguns dias, vamos dar uma olhada nas velocidades de rotação dos ventiladores.
Conseguimos temperaturas mais baixas e operação mais silenciosa. Isso é realmente legal, mas para que esse termopad atinja todo o seu desempenho, aparentemente ele precisa ser bem aquecido e resfriado várias vezes. Felizmente ou infelizmente, o firmware da PNI, junto com um dissipador de calor tão grande e uma boa ventilação, nunca permitiu que a placa passasse dos 71 graus mesmo com os ventiladores do gabinete desligados. Com a ajuda do MSI Afterburner, eu então bloqueei a velocidade das ventoinhas da própria placa no mínimo, ou seja, em 30%, dei uma leve esquentada nele, passando dos 83 graus para que o pad se ajustasse o melhor possível e então repeti os testes. Aqui estão os resultados. 0,3 grau a menos na GPU, 0,5 grau a menos no hotspot, com uma queda simultânea, embora mínima, na velocidade de rotação das ventoinhas. Parece que o Thermopad Honeywell PTM 7950 realmente oferece um desempenho melhor em relação às pastas térmicas padrão. Talvez trabalhar com ele seja um pouco mais chato, mas no final das contas, quanto tempo isso realmente vai nos custar? 5 minutos extras para cortar e tirar as películas protetoras? Apesar de toda a preparação, limpeza e desmontagem, isso não é relevante. A principal vantagem do Thermopad Honeywell não são as temperaturas melhores. Isso, claro, é satisfatório, mas o principal motivo pelo qual deveríamos escolhê-lo para tudo é a sua durabilidade. Dizem que ele simplesmente não resseca. Foram realizados testes assando o PTM 7950 a uma temperatura de 150 graus Celsius por um período de 1000 horas e, como resultado, o desempenho permaneceu exatamente no mesmo nível. Além disso, um ciclo de 1000 vezes de mudança de temperatura de menos 55 graus Celsius para mais 125 não só não mostrou degradação, mas essas condições tão difíceis acabaram aumentando sua impedância térmica. Para comparação, o desempenho da pasta térmica Cryonaut já cai após alguns meses de aplicação e muda gradualmente. Já destaquei várias vezes que a Cryonaut não é adequada para o usuário doméstico. Ela é destinada ao overclock extremo, ou seja, suporta temperaturas negativas entre o recipiente de nitrogênio líquido e o processador altamente exigente consumindo 650 watts. Da mesma forma, o fato de que pneus tipo slick são ótimos para pistas e para a Fórmula 1 não significa que serão uma escolha igualmente boa para um Golf andando em seu ambiente natural. Se esse milagre de mudança de fase realmente mantiver um desempenho tão alto após 1 ano, 2 ou até 10 anos, vai acabar mostrando que todas as outras pastas térmicas serão simplesmente uma perda de tempo e dinheiro. Então você vai escolher apenas o pad térmico PTM? Ou talvez ainda tenha alguém que queira continuar usando pastas térmicas? Se sim, escreva o motivo. Os comentários estão à disposição de vocês. Lembrem-se também que ainda podem entrar no nosso servidor exclusivo no Discord. Basta apoiar o canal, seja pelo Patronite ou pelo próprio YouTube. Mais detalhes na descrição. Se você gostou deste material, vai encontrar muitos outros semelhantes no site www.techmaniad.pl. Até a próxima!